Na névoa profunda da floresta de Carva, chamado assombroso ecoava por entre as árvores. Os aldeões que moravam nas proximidades falavam de corvo negro como a noite que sobrevoava os céus com grito arrepiante. Aqueles que ouviam seu chamado não demoravam a desaparecer, tragados por uma escuridão inexplicável. Muitos diziam que o corvo era mensageiro da morte, outros acreditavam que ele carregava uma maldição ancestral. Contudo, ninguém ousava se aproximar da floresta à noite, quando o corvo mais se fazia presente. O protagonista desta história era Gotina, jovem guerreiro de 26 anos que cresceu ouvindo as histórias sobre o corvo e a floresta. Ao contrário dos outros, ele não sentia medo da criatura. Ao invés disso, estava fascinado pelo mistério. Desde criança, Gotina havia sonhado com corvos que sobrevoavam sua cabeça, como se o observassem e o seguissem. Esses sonhos se tornaram mais intensos conforme ele envelhecia, e cada vez que ouvia o chamado do corvo na floresta, sentia uma estranha conexão, como se algo o estivesse convocando para destino oculto. Certa noite, a chamada foi diferente. Mais alta, mais próxima. Gotina, sentindo-se compelido, tomou sua espada e seu manto e partiu em direção à floresta de Carva, decidido a enfrentar o que quer que estivesse à espreita nas sombras. A lua estava cheia, iluminando o caminho estreito entre as árvores, enquanto uma brisa fria sussurrava segredos antigos. À medida que ele adentrava a floresta, o silêncio se tornava denso, quase sufocante, interrompido apenas pelo ocasional farfalhar de asas e o distante grito do corvo. Depois de horas caminhando, Gotina chegou a uma clareira. No centro, uma enorme árvore ressecada se erguia como uma torre sombria. Em de seus galhos mais altos, o corvo negro observava com olhos brilhantes e penetrantes. Gotina sentiu arrepio percorrer sua espinha. Ele percebeu que aquele não era corvo comum. Era algo mais. Algo antigo. O corvo desceu dos galhos e, para o espanto de Gotina, transformou-se em uma figura encapuzada, de olhos negros como poços sem fundo. A criatura falou com uma voz baixa e profunda, que parecia vir de lugar muito além deste mundo. Gotina de Voldir, você ouviu o chamado, disse a figura. Por gerações, sua linhagem esteve conectada à minha. Agora, chegou a sua vez de herdar o fardo que seus antepassados carregaram. Gotina, ainda confuso, empunhou sua espada. Quem é você? Ele exigiu. O que você quer de mim? A figura sombria se aproximou, suas palavras escorrendo como veneno. Eu sou o Corvo Eterno, o guardião dos portais entre os mundos. Sua linhagem foi escolhida para proteger o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Cada guerreiro da sua família, por gerações, foi chamado para essa tarefa. Você é o último. O tempo da escuridão está se aproximando. E se você não aceitar o chamado, este mundo será consumido por sombras eternas. Gotina hesitou. Ele havia ouvido histórias sobre heróis, mas nunca imaginou que sua própria família estivesse envolvida em uma missão tão grandiosa. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que tudo fazia sentido. Os sonhos, o corvo que sempre o observava, o chamado incessante, era seu destino. E o que acontece se eu aceitar? Gotina perguntou. O Corvo Eterno estendeu a mão, revelando um anel de prata com símbolo antigo gravado nele. O símbolo parecia brilhar com uma luz fraca.